um programa Imóveis espetacular, só com autoridades da área aí, para falar o que esperar do mercado imobiliário na crise. São 8 pessoas, a Brain, a Buildings, DataTor, DataZap, Prospecta, Sila e Urban System. Para organizar a conversa, ficar mais dinâmica, dividido em 2 blocos. Nesse primeiro bloco é o Cristiano Rabelo, da Prospectas, Fernando Didziacas, da Buildings, Danilo Igliori, DataZap, e o Marcos Araújo, Data Store. Para não perder tempo, vou passar para ele a palavra já, na ordem alfabética. Cada um vai dar se apresentar, dar um parecer do presente, e na segunda rodada, falar um pouco das tendências e o que espera para o futuro. Agradeço a todos os convidados. Show de bola para todo mundo presente aí. Passando já a palavra para o Cristiano Rabelo, da Prospectas. Tudo bem, Cristiano? Tudo bom, Ricardo. É um prazer estar aqui, uma excelente iniciativa. Vamos poder discutir e debater um assunto tão importante como o que está acontecendo agora. Bom, a Prospecta é uma empresa que trabalha com inteligência de mercado em todo o país, né? A gente trabalha, nós utilizamos a pesquisa de mercado como ferramenta, e o nosso foco é trabalhar o acompanhamento do projeto do início ao fim. E o que a gente tem visto hoje em relação a tudo que está acontecendo? O grau de incerteza é muito grande ainda. As pessoas ainda estão meio em choque em relação a todas as mudanças e procurando se adaptar. As pesquisas que nós temos trabalhado, sobretudo aquelas que são qualitativas, onde a gente consegue medir um pouco mais o abstrato, o que nós temos visto é que a intenção de compra ela se mantém, porém um pouco mais espacializado no tempo, um pouco mais prolongada e não de curto prazo. Eu costumo analisar o mercado através de microclimas. Particularmente, eu não gosto muito de trabalhar com médias de mercado, até porque o comportamento em cada região ele é diferente e vai sempre depender da dinâmica econômica local. E hoje o que a gente está vendo, o impacto que a gente está vendo nas cidades, ele reflete exatamente isso. Qual o perfil da dinâmica econômica local da região? Aquelas que têm uma dinâmica econômica mais estruturada e mais diversificada, elas estão segurando a onda de uma forma melhor, sobretudo aquelas que têm um perfil do agronegócio, estão aproveitando muito esse momento com a alta do dólar, e estão tendo uma certa oxigenação do mercado, que faz com que elas tenham uma capacidade melhor de recuperação, mantendo o nível de consumo, mas o que a gente tem visto também é as cidades que estão sofrendo muito, sobretudo aquelas que têm um nível de informalidade muito grande. O informal está sofrendo bastante. Esse cara, ainda com a reposição e com o subsídio do governo, esse cara ele está perdendo muito a capacidade de compra, o que está fazendo com que os empreendimentos, sobretudo de baixo padrão, tenham uma tendência de aumento pontual na inadimplência, justamente pela perda da capacidade de compra. Então, o reflexo disso, ele é muito pontual. A gente tem que analisar cidade a cidade. As cidades em que as regiões, por serem diversificadas economicamente, ainda continuam com a taxa de inadimplência baixa, aumentou, obviamente, todas elas a gente tem visto um certo aumento de inadimplência, mas não tão brusco nessas regiões. Já nas regiões que têm uma dinâmica econômica mais centralizada, mais pontual, não tão diversificada, essas estão sofrendo um pouco mais, sobretudo naquelas estruturas de segmentação, de geração de riqueza que estão sofrendo mais, que é indústria, que é comércio, que é serviço, que as pessoas não estão conseguindo trabalhar. Ok, muito obrigado, Cristiano. Ótima entrada. Danilo, DataZap, nosso chairman do DataZap aí, economista-chefe, como é que está o mercado para você? Não tá sem áudio, Danilo, ainda. Espera aí, põe um áudio aí. Agora... Desculpa, agora estamos com áudio. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Ricardo, um prazer, muito obrigado pelo convite. Acho que é uma excelente oportunidade a gente estar aqui com colegas da área de inteligência. Né? Só um minuto, então, sobre a DataZap. A gente está completando 5 anos de existência nesse momento.
A DataZap é o braço de inteligência de mercado do Grupo Zap, né? A gente traz como inovação, né, uma combinação de expertise, acho que bastante particular aqui no mercado brasileiro. A gente tem um time de doutores em economia, um time de analistas de Big Data, cientistas de dados, e também muitos especialistas, né, de mercado imobiliário, numa equipe aí com 30 profissionais. Eu tendo a concordar bastante com o que o Cristiano falou antes de mim, né? Então, é claro que o mercado imobiliário tem como marca principal, né, a sua dinâmica local, né? Eu diria que até temos que olhar dentro das cidades, nas pequenas regiões, para conseguir mapear esse impacto. Mas, nesse momento, dentro da DataZap, a gente está organizando, vamos dizer assim, a forma de pensar nos impactos, olhando para 3 etapas, né, temporais, né? Então, de novo aqui, repetindo o Cristiano, a primeira etapa é o choque, né, onde a gente está agora, né? E aí, na sequência, a gente vem com um período de transição, onde a demanda começa a reagir, começa a entrar num outro movimento, e finalmente um novo ciclo, né, que a gente vai deixar para falar aí na segunda rodada das nossas exposições. Então, hoje nós estamos vivendo o choque, né, e o choque vai durar enquanto a gente não tiver controle da epidemia, né, enquanto a gente ainda não puder nem ter uma dimensão de qual que é o tamanho, né, do custo econômico de lidar com essa crise, né? A principal característica do choque, né, independente das suas variações espaciais, das diferenças nas tipologias, é uma enorme contração da demanda junto com uma contração na oferta, né? E aí, para quem tem um pouco de familiaridade com dinâmicas de mercado, a gente sabe que um choque negativo na demanda contrai a quantidade, né, as transações, e também contrai os preços. Por outro lado, um choque negativo na oferta, embora também contraia as transações, ela faz o preço subir. Então, quando a gente soma, né, um choque negativo na demanda com um choque negativo na oferta, que é o que está acontecendo agora, a gente tem um resultado inequívoco de contração muito forte, né, das transações, e a gente está vendo isso em praticamente todos os mercados, mas o preço fica relativamente rígido, né, porque o impacto da demanda é relativamente compensado pelo impacto na oferta, que é o que a gente está vendo também, né, menos ajuste no preço e um ajuste muito forte nas transações. Agora, isso reflete exatamente esse momento do choque, onde só o essencial importa, né, e qualquer tipo de decisão que possa ser postergada, assim o será. A gente também fez uma pesquisa com os usuários dos portais e a gente captura o que o Cristiano mencionou, né? As decisões, seja para compra como para locação, em princípio ainda estão mantidas, mas postergadas no tempo, né? Do lado da oferta, o que a gente percebe é que no mercado primário, obras em andamento, né, continuam em grande parte, mas novos lançamentos também foram todos postergados. E no mercado secundário tem uma dificuldade muito grande, que é o processo de visitação, né? Então, proprietários de imóveis que ainda estão morando estão muito reticentes em receber visitas, e as pessoas também não querem realizar, quem está atrás, procurando imóveis, também não está querendo mais fazer visitas, né? Então, nesse momento, só finalizando, né, a reação imediata do lado da oferta foi um processo de digitalizar, né, o máximo possível dos processos que antes eram feitos manualmente. Muito bom, Danilo. Ótimo contexto de economista, bem fundamentado aí. Parabéns pelo teu poder de síntese. Passando a palavra para o Fernando, da Building. Fernando, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Ricardo. Obrigado pelo convite para participar. Interessante ver que ainda que todos no mesmo segmento de inteligência de mercado, com atuações distintas, olhares diferentes, segmentos diferentes, ainda que todos no mercado imobiliário,
Aqui na Buildings, a gente faz um trabalho de monitoramento de índices e informações, basicamente sobre o mercado de escritórios em São Paulo, Rio e diversas outras cidades, e também sobre o mercado industrial, de condomínios industriais e logísticos. E dando uma introdução sobre esses dois segmentos, que é o que a gente monitora, falando um pouquinho sobre escritórios, é importante a gente entender como que a gente chegou nesse período de pandemia. Se a gente for olhar para 2019 e começo de 2020, o mercado estava extremamente otimista, pujante, todos os proprietários já conseguindo de alguma forma maximizar preços, aquilo que o mercado estava bem difícil do lado dos proprietários em 2015, 2016, esse começo de ano, eles já estavam conseguindo recuperar em valor dos seus ativos, então o mercado em linhas gerais estava muito positivo, quando a gente fala de escritórios industrial, mas nesse momento sobre escritórios. O próprio mercado de fundos imobiliários reflete isso de uma maneira bem forte, a quantidade de investidores, de emissões, etc. Então, quando a gente compara, e obviamente como empresas de pesquisa, é inevitável que a gente traga alguns números, está no nosso DNA. Quando eu olho o primeiro trimestre de 2019, a gente teve 100 movimentações de empresas para edifícios de alto padrão em São Paulo. Tá, quando eu pego o primeiro trimestre de 20, nós tivemos 70 movimentações. Uma queda de 30%, então quer dizer que tudo isso é corona, é pandemia? Não necessariamente, é óbvio que teve um impacto nos últimos 15 dias de março, mas o mercado que o primeiro trimestre de 2019 estava era um mercado de 15% de vacância, de taxa de vacância. O mercado agora do primeiro trimestre de 2020 era um mercado de 7% de vacância. Então é óbvio que um mercado com uma quantidade menor de espaços disponíveis, vão haver menos transações, menos movimentações. Então, por mais esse cenário de preço subindo, nós ainda tivemos um volume grande, o que já não se espelhará nos números do segundo trimestre. E ainda sobre esse período de pandemia, eu queria compartilhar com vocês nesse meu comentário inicial. A gente fez uma pesquisa rápida com players do mercado, e aí falando dos principais proprietários, arquitetos, prestadores de serviços, ou seja, toda a cadeia de mercado, e a gente fez uma pergunta para eles, que foi assim, como o seu negócio se comportou no primeiro trimestre desse ano, pré-pandemia? E quase 70% deles disse que o segmento deles estava dentro do esperado ou acima do esperado, em cima de volume de negócios, faturamento, etc. Então era um ano muito otimista. E aí a pergunta seguinte foi, e agora nesses últimos 30 dias, ou desde que a pandemia começou, como o seu negócio tem se comportado? 60% deles responderam abaixo do previsto e 6% dele com o mercado totalmente parado. Então, quase 70% tiveram impacto, isso era óbvio, era de se imaginar. E a gente também continua essa pesquisa para entender quando eles acham que esse mercado retoma, mas aí eu vou deixar o comentário para o segundo momento. A cidade de São Paulo estava muito bem, Rio de Janeiro também muito bem, apesar da crise dos últimos anos ter impactado de uma forma maior lá. E o mercado logístico também começou esse ano crescendo forte e agora sobrevive bastante do aumento do e-commerce, né? Foi meu aniversário há 15 dias atrás e os únicos presentes que eu recebi foram comprados online, entregues em casa. Então, provavelmente não seria assim numa realidade normal de mercado. Então, acho que cada mercado está se adaptando de uma forma. A gente é muito otimista que esse mercado imobiliário ele é sólido, ele é resiliente e uma vez que a pandemia passar, esses mercados vão continuar sendo atrativos, vão continuar em pé, mas o cenário que a gente está é esse agora. Muito bom, Fernando. Ótimo contexto. Muito obrigado. Marcos, Data Store, como é que está você? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tá sem áudio, Marcos. Agora entrou. Bom, gente, obrigado pelo convite, Ricardo. Fantástico o que os amigos falaram aí. Acho que vou seguir em frente, inclusive com algo complementar, porque concordo plenamente com todas as colocações aí, foram bastante pertinentes. Algo muito interessante a se falar, pessoal, vou falar pouco de mim, tá? Estou há 25 anos no mercado, da Store acabou de completar 25, vai para 26 esse ano, primeira pesquisa de mercado imobiliário realizada em 1995, de lá para cá a gente não parou mais, fazíamos outros segmentos, nós focamos no mercado imobiliário há quase 20 anos, então tem algumas coisas legais aqui para compartilhar. Primeira coisa, gente, que é um ângulo legal de visão,
é que o empreendedor imobiliário nunca esteve tão bem preparado para uma crise comparado com as outras crises que nós tivemos no passado. Todo mundo saiu muito castigado da crise do impeachment e promoveram mudanças em suas empresas muito interessantes. Corpo de funcionários e colaboradores mais enxutos, terceirização de muitas atividades que não eram totalmente estratégicas, e com isso entraram nessa crise de forma muito interessante, onde eles não estavam planejando uma grande explosão de lançamentos em 2020. Eu acho que todos aqui têm essa experiência de lidar com incorporadores, com loteadores, né? E devem ter constatado isso. A grande maioria dos incorporadores e loteadores pelo Brasil acreditavam em um ano muito bom, mas não estavam explodindo a sua oferta. Pelo contrário, estavam planejando 1, 2, no máximo 3 lançamentos, raríssimas exceções, tá? E fazendo desses poucos lançamentos os seus melhores terrenos, melhor projeto. Então, isso é um cenário positivo, porque, na verdade, dessa vez, nós só fomos pegos de surpresa na questão da digitalização, nessa preparação de estarem enxutos, se dedicando aos seus produtos, caprichando, fazendo produtos muito elaborados. Isso já estava acontecendo. E do outro lado, do lado da nossa força de vendas, também aconteceu a mesma coisa. Nunca houve tanto treinamento presencial para corretores no Brasil quanto nos últimos 3, 4 anos. Vocês presenciaram isso. Inúmeros workshops, congressos, regionais, indo até as pessoas, não esperando que eles viessem até São Paulo. Foram milhares de palestras, cursos, vocês deram algumas, eu fiz várias também. Então, isso trouxe um fortalecimento, um preparo. E estão continuando fazendo isso online de forma intensiva e incansável. A grande maioria dos corretores está extremamente conectada como nunca esteve antes, né? E do lado do mercado, eu observo assim, primeiro, Minha Casa Minha Vida, andando de forma surpreendente. Tenho conversado com vários incorporadores, inclusive, que estão promovendo lançamentos no meio da pandemia, de forma muito interessante. Estive numa reunião de gestores comerciais da Grande São Paulo e do Brasil, com mais de 80 pessoas presentes, de grandes incorporadores. Os do Minha Casa Minha Vida não reclamaram nada, falaram que estavam tomando as precauções, mas que as coisas estavam até acima do esperado, a Caixa está extremamente disposta, e o que a gente observa na classe média é o medo, é o receio e a incerteza para tomar uma decisão, e é aí onde realmente uma parte do mercado é extremamente afetada. E junto com isso daí, eu observo também a questão de o mercado como um todo está mais unido. Antes disso, nós tínhamos uma separação muito grande em o que era conteúdo para incorporador, o que era conteúdo para corretor, o que era conteúdo para arquiteto, e agora o que eu tenho observado nas lives e em todas as conferências ao vivo é que essa turma inteira se juntou, né? E hoje nós estamos vivendo a maior experiência de todos os tempos da nossa espécie dentro das suas casas, dos seus domicílios, dos seus apartamentos. Essa experiência trará grandes mudanças, que é o nosso segundo tópico, mas todo mundo já olhou para uma parede e falou, nossa, queria que essa parede fosse de outra cor, no mínimo, né? No mínimo. Isso, inclusive, está fazendo o mercado de construção está operando acima do esperado, tá? No estado de São Paulo é permitido as empresas de varejo de construção operarem, já saiu matéria na mídia, eles estão muito acima do esperado. As pessoas estão comprando uma luminária, mexendo aqui, mexendo ali na casa, né? Aquela mexidinha básica. Muito bom, Marco. Muito obrigado pela tua colocação, muito bem colocado. Vamos voltar agora, cada um com 2 minutos, voltando para o Cristiano. Cristiano, tendências e futuro. Ricardo, quando eu penso no futuro, é difícil a gente contextualizar algo no nível de incerteza, de tamanha incerteza. Porém, eu gosto de comparações. Eu fui fazer uma análise com a pandemia de 1918, a gripe espanhola, a última pandemia que nós tivemos, e tem algumas peculiaridades interessantes. Naquela época, ainda tinha uma problemática a mais. Além da crise por conta da pandemia, ainda tinha a crise do pós-guerra. Todas as cidades que trabalharam o isolamento social se recuperaram mais rápido. Então, isso foi uma coisa, assim, muito clara, muito objetiva. Todas as cidades que, de fato,
fizeram isolamento social, a recuperação ela foi entre 6 meses a 1 ano. Isso dependeu muito também das ondas, da segunda e da terceira onda, que lá finalizou em 1919. Hoje, nós temos uma problemática que nós ainda não chegamos nem próximo dos números da pandemia da gripe espanhola, e espero que a gente não chegue, mas a gente tem um fator a mais, que é o quê? A tecnologia. A tecnologia ela tem uma capacidade de propagação da incerteza infinitamente maior, mas ela também tem uma capacidade de reestruturação infinitamente maior. Então, aquilo que faz dela grave, faz dela também um ponto de retomada pós-pandemia. Então, eu vejo que a recuperação ela vai ser em médio prazo, eu não vejo uma recuperação de longo prazo. Agora, isso também vai depender das regiões que que sofreram mais o impacto da pandemia, e isso está intrinsecamente ligado na diversificação da economia, como eu falei anteriormente, da microeconomia, da economia local. Mas eu vejo algo de médio prazo, eu não vejo de longo prazo. Excelente, Cristiano. Muito obrigado. Viu, Danilo? O que você está vendo aí? Futuro. Vamos lá, Ricardo. Eu acho que, novamente, eu vou utilizar minhas 3 etapas aqui para pensar no que vem pela frente, né? Uma vez controlada a pandemia, né, uma vez que a gente tem um nível de exposição e propagação menor, a gente começa a entrar num período de transição, que seria a minha segunda etapa. Nesse momento, né, a gente vai começar a olhar para a demanda, né, para os consumidores, para aqueles que querem comprar ou alugar imóveis, a mostrar suas preferências, né? A vez passado, vamos dizer assim, o principal do susto, a vida vai continuar, mas vai continuar de uma forma diferente, né? Claro que essa fase de transição ela já vai ser mais ou menos longa, vai acontecer mais ou menos perto, dependendo dos avanços médicos, né? A gente sabe que, a depender de quão rápido a gente tem uma vacina, quão eficiente vai ser essa vacina, né? E junto com isso, tratamentos, isso vai fazer uma diferença muito grande. De uma forma geral, qual que é o impacto que a gente vê pela frente? Uma pandemia, basicamente, ela eleva muito os custos da proximidade, né, e faz com que os benefícios da proximidade fiquem relativamente menos importantes. Então, num primeiro momento, a gente entende que existem 2 movimentos contratados. Um deles é algum espraiamento da atividade, né, muito puxado, né, pelo trabalho remoto. Então, o trabalho remoto, essencialmente, ele espalhou, né, a realização do trabalho no espaço, que antes estava muito mais concentrado nas regiões de escritórios. Então, o primeiro movimento é esse. E o segundo movimento, né, como fazer um pouco o Marcos, é de aumento, uma busca de habitações maiores, né? Então, como o Marcos estava dizendo, as pessoas todas em casas estão nas suas casas, os apartamentos, estão, né, pensando o que tem de bom, o que tem de ruim nas suas atuais moradias. E a gente imagina que buscar por um pouco mais de espaço vai fazer parte dessa nova tendência. Agora, indo para a terceira fase aqui do meu esquema analítico, né, que seria um novo ciclo, aí sim, né, uma vez que a gente já conhece quais foram as respostas médicas, né, e que a gente já começa a entrar numa nova fase de crescimento, a oferta está. Né? Okay. E aí, ainda está muito cedo para dizer, né, mas dependendo do nível de eficiência das soluções médicas, a gente volta a ter um balanço mais positivo entre benefícios e custos da proximidade, e a gente pode ver algum movimento de recentralização mais para frente. Excelente, muito obrigado. Queria aproveitar, quem já falou, a gente vai trocando por quem vai entrar no próximo bloco. Agradecer demais ao Cristiano e ao Danilo, e colocar agora para o Fernando a palavra. Fernando. Obrigado, Ricardo. Bom, falando um pouquinho agora sobre o que a gente vê
daqui para frente, né, como todo bom pesquisador, a gente gosta das previsões, ainda em conversas com o mercado e com todos esses players que operam mais no mercado de escritórios industrial, a expectativa de retomada de todos dentro dessa pesquisa que a gente fez, para a grande maioria, 40% deles, era a partir do quarto trimestre desse ano, onde os seus mercados estariam mais próximos do normal, ainda não totalmente igual estava no primeiro tri desse ano, mas mais próximos de uma realidade. 40% acham que ainda no quarto trimestre, e a segunda maioria, 30%, acham que apenas no ano que vem. Tá? Então a gente de fato tem um impacto, mas a gente espera algum tipo de recuperação nesse período aí entre daqui 6 a 9 meses, algo não tão maior do que isso. A outra grande diferença que a gente provavelmente verá para o futuro, e de acordo com o mercado e a expectativa da grande maioria, 80% deles acham que a partir de agora nós teremos escritórios menores. Então, como os meus colegas de quadra que estavam falando de casas maiores, talvez nós tenhamos escritórios menores, uma redução da metragem quadrada das empresas, porque muitas delas, de uma maneira forçada, descobriram que trabalhar em home office não é tão complicado assim. Então, mais de 80%, o número aqui, 81% das pessoas que participaram dessa entrevista acham que haverá uma redução na metragem quadrada de escritórios. Então, esse é um termo importante. A gente acha que o mercado industrial continuará bem pujante, principalmente nessa parte de e-commerce, próximo aos grandes centros comerciais, falando principalmente de São Paulo, como uma grande capital. E fica a dúvida muito forte para o mercado de shoppings, né? Que teve um impacto nesse período muito, muito maior do que os outros setores. Fernando, muito obrigado. Eu sei que você tem muito mais coisa para falar, mas conseguiu sintetizar muito bem. Te agradeço. Muito obrigado. Vamos falar na sequência no futuro aí. Nota 10. Marcos. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Notas finais, Marcos. Está sem áudio. Opa, vamos lá. Aí entrou. O mercado, jogando bem rápido, porque o tempo é curto, né? Bom, o mercado nunca pode ser avaliado, o mercado imobiliário, de forma pontual, específica. Toda vez que a gente olhar de forma específica a Covid ou qualquer outra situação mais extrema, a gente tende a superdimensionar as coisas ou subestimar, né? Então, eu acredito numa visão de longo prazo. E também, fora dessa questão de preço, de bolso, eu avaliaria agora, a partir dessa experiência de toda a humanidade dentro de casa, tá? Eu avaliaria do aspecto comportamental e evolutivo, tá? Então, essa é a grande avaliação. Se nós pegarmos a história de longo prazo, nós vamos ver a natureza inteira se adaptando à superlotação. Uma cabeça de lobo encontrada de 32 mil anos, encontrada na Sibéria, está no site da BBC, podem consultar lá, ela tinha o tamanho de metade do corpo de um lobo atual. As girafas ancestrais, de 16 milhões de anos atrás, não tinham pescoço. Então, a gente tem que olhar do aspecto evolutivo, que está muito acima dessa questão do preço e da oportunidade. Tá? O que nós estamos tendo agora é uma família brasileira, tamanho 3, compradora de imóvel até o final dessa década. Quem é que está planejando ter filho na pandemia, gente? Se vocês conhecerem alguém, me avisa. Tá? Só quem está com relógio biológico no limite é que vai ter, porque quem não está, não vai ter. Se você olhar, por exemplo, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, o comprador de imóvel do Minha Casa Minha Vida hoje tem a menor família do Brasil. Resultado do Zika vírus que atuou por lá. E as pessoas seguraram a reprodução. Então agora, gente, nós vamos ter uma família no final da década fechando o tamanho 3. Todo o chassi imobiliário brasileiro vai ter que ser montado em cima dessa família. Então, para que 3/4? Para que determinados espaços? Então, quando eu falei aqui sobre espaço, nós estamos falando de gente que vai sair reformando, gente que vai sair retrabalhando os seus espaços. Tá? A girafa, ela só aumentou de pescoço, ela não aumentou de estômago. Tá? Então, pela questão financeira, esse mercado vai se adaptar para o menor, tá? Até o final do século. 10 bilhões de pessoas no planeta. Vamos lá. Muito obrigado, Marcos. Foi muito interessante as colocações, a primeira e a segunda agora. Ficamos por aqui. Obrigado por fechar o primeiro bloco, viu? Um grande abraço. Valeu, gente. Convidar, então, agora os próximos convidados do segundo bloco. Da Brem, está vindo o Fábio Araújo, o Guilherme Werner, está vindo da Sila, o Giancarlo Nicastro,
e o Tomás Assunção da Urban System. Muito bem-vindo a todos vocês. Passando já a palavra pela ordem alfabética para o Fábio. Aqui com vocês, agradeço o convite. Eu sou sócio-diretor da Brain Inteligência Estratégica, uma empresa com 18 anos de atuação no mercado nacional, e fazemos pesquisas em mais de 600 municípios do Brasil. E fazemos, Ricardo, os dados oficiais do mercado imobiliário residencial no Brasil para a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E eu gostaria justamente de começar falando de uma pesquisa que nós executamos em conjunto com a CEBIC, e mais de 50 entidades de classe, entre ADEME, Sinduscons e Secovs. Nos últimos 15 dias, nós entrevistamos 540 empresários da construção civil no Brasil. Eles representam, somados, mais ou menos 40 bilhões de reais em empreendimentos que serão lançados esse ano. E uma coisa muito importante que nós perguntamos para eles: será que existe vida durante a pandemia? 56% das empresas de incorporação e loteamentos no Brasil, 56%, venderam durante a crise, mês de abril. Aí nós perguntamos, bom, mas essa venda podia ser de antes, o pessoal podia ter começado a negociar em fevereiro. 60% dessa venda foi iniciada depois da pandemia. Então, grosso modo falando, 35% das empresas venderam em negociações que iniciaram depois da pandemia. É claro, nós infelizmente não temos como comparar em quantas unidades eles venderam a mais ou a menos, mas com certeza existe venda nesse momento. E um dos motivos, uma das coisas que apareceu no começo aí, no primeiro bloco, que me chamou muito a atenção é: as empresas estão mais preparadas para vender digitalmente, para fazer contato digitalmente, Ricardo. Entendemos que, se essa pandemia tivesse acontecido há 3 ou 4 ou 5 anos atrás, onde as empresas estavam menos preparadas tecnologicamente, o impacto poderia ser muito maior. Veja que nós também perguntamos, você diminuiu o volume de leads, o volume de intenção de início de contato? De leads presenciais, físicos, 72% das empresas sentiram uma queda muito forte de novos contatos presenciais, na imobiliária, no plantão ou na incorporadora. Mas apenas 37%, menos da metade, sentiram uma queda muito forte nos leads online. Então, até porque as pessoas também estão em casa, né, mais tempo na internet, esse movimento, quem estava preparado, está sofrendo menos. Mas nós temos agora que dar um passo além. Muitas empresas já estavam avançando para poder fazer não apenas a comunicação e a negociação na internet, mas a própria assinatura de contrato. Nós vemos uma série de empresas que estão acelerando o processo de digitalização dos seus contratos para que 100% da jornada virtual aconteça no mundo online. Então, nós entendemos que isso, as empresas estão mais preparadas, mas ainda tem tem algumas etapas a serem cumpridas, mas existe sim vida durante essa pandemia. Ok, Fábio, muito obrigado. Obrigado pelo teu contexto aí, muito bem colocado. Passar então agora para o Giancarlo da Sila, que mexe com mais logística e shopping, né, e prédios comerciais. Giancarlo, bem-vindo. Está sem áudio, Giancarlo. Espera aí. Pronto, agora estão ouvindo? Boa, obrigado. Desculpa, deu mute automático. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Isso mesmo, nós somos uma empresa de inteligência imobiliária americana que atua na América Latina. Hoje a gente atua no Brasil, no México e até o fim do ano na Colômbia, monitorando 3 mercados: escritórios corporativos, galpões logísticos e shopping centers. A ideia aqui tudo já está muito divulgado, né, o que está acontecendo com esse mercado. Por exemplo, shoppings que ninguém está indo porque estão fechados. Então aqui a gente não quer chover no molhado, né? O que a gente quer falar de fato o que está acontecendo. A gente tem feito diversas pesquisas de uma forma diferente, né? Hoje eu tenho ligado para os tomadores de decisões para saber o que está acontecendo nesse momento. Em termos de escritório, algumas pessoas muito preocupadas se o home office vai tomar espaço dos escritórios. Em termos de logística, se está tendo um aumento da demanda por conta de e-commerce. E shopping centers como é que a indústria vai se preparar para o futuro. Então,
o que a gente tem sentido aqui. Em termos de escritório, hoje a discussão é como que os escritórios vão receber essas pessoas na volta do seu dia a dia. Então, quais medidas que eles estão tomando, se isso vai ter custo, se não vai ter custo, e provavelmente, antecipando, sim, vai ter um aumento no custo condominial, porque vão aumentar procedimentos de limpeza, então você vai gastar mais água, você vai gastar mais energia, você vai gastar mais insumos, em compensação da questão do home office com a prática do uso dos escritórios. Vai ter que ter um distanciamento entre as baias, então isso pode ser que compense aquela equipe que ficar em home office, não vai poder devolver área, porque essa área vai ser ocupada pelos afastamentos das baias, mas ainda é tudo muito na discussão, ainda de fato não tem nada concreto. O mercado tem olhado muito para a China, que já está retomando as atividades para saber como agir aqui no Brasil, mas os escritórios ainda não é um ponto preocupante, apesar de ter esse aumento aí no home office, essa prática nova, a gente também sente muita gente querendo voltar às atividades, voltar para o seu dia a dia, voltar para aquele cafezinho, que faz a diferença, né, o dia a dia, aquele face-to-face que as pessoas tanto gostam, né? Então, em termos de escritório, a gente também não vê um aumento de taxa de vacância num curto espaço de tempo, mas como a gente vem dizendo, essa crise a gente tem que analisar ela dia após dia, né? Se ela perdurar por muito mais tempo, com certeza os efeitos vão ser muito piores do que se ela for encurtada. Então, tudo que a gente está falando hoje pode ser que daqui uma semana, 10 dias mude. Então, é muito importante a gente estar nesse contato diário para poder ir pontuando as atividades. Em relação à logística, de fato aconteceu sim, e está acontecendo uma demanda mais alta por e-commerce. O próprio Mercado Livre hoje soltou uma notícia que vai manter os investimentos, que já estão alugando 4 áreas novas para poder atender a demanda espalhados pelo Brasil. Então, desses 3 segmentos que a gente monitora, sem dúvida alguma, os logísticos, o galpão industrial, são os que menos sentiram a crise. Claro que tem setores e setores, existem setores que realmente foram impactados, setor automobilístico parado, então a gente não pode generalizar. O que eu tenho costumado dizer é, além do mercado como um todo, a gente tem que analisar o setor de atuação de cada empresa, porque algumas estão melhores, outras estão piores, e se a gente botar tudo na mesma comparação, acaba ficando um meio termo, todo mundo está bem, mas não é bem assim. Então, existem mercados na logística que estão indo muito bem e até expandindo, mas existem outros que estão retraindo. Existe sim uma inadimplência, a gente já está vendo a primeira onda de muita empresa deixando de pagar os seus aluguéis, de honrar seus compromissos, principalmente aquelas empresas menores que estão em galpões isolados, que a gente chama, né, que não estão dentro de condomínios logísticos. E shopping center, hoje de manhã a gente fez uma live e os shoppings alguns shoppings já estão reabrindo no Brasil, né? Já são 71 shoppings reabertos. O que a gente tem para dizer é que nem todos, com todas as lojas abertas, ficaram algumas lojas fechadas ainda e algumas facultativas, não é uma obrigação. Obviamente, o volume de pessoas muito reduzido, de 20% a 30% da ocupação normal que esses shoppings tinham, e com alguns procedimentos de limpeza também, de descontaminação, enfim, de higienização mais presentes. Então, o que se sabe de fato é que os cinemas, aquelas áreas de entretenimento em shoppings, elas vão ser a última a poder ser liberada, porque são pontos de aglomeração, né? Então, onde os shoppings têm aqueles pontos de aglomeração, praça de alimentação, cinema, o valet, o serviço de valet também é um dos setores também que está sendo impactado nos shoppings, porque ninguém quer mais deixar o carro com outra pessoa, né? O contato ninguém mais quer ter. Então, a indústria de shopping, de todas do que a gente monitora, sem dúvida, é que está mais se reinventando e mais buscando alternativas aí na volta, se Deus quiser, nos próximos 20, 30 dias. Bem colocado, Giancarlo. Ótimo contexto. Obrigado por passar por tantos setores diferentes. Guilherme, bem-vindo. Como é que está você? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com os demais aí. Meu nome é Guilherme Werner. Eu também sou sócio consultor da Brain. Não preciso apresentar a Brain novamente, o Fábio já fez a apresentação, né? Até complementando um pouco aí o que o Fábio falou, paralelamente às pesquisas que nós fizemos com os empresários, nós também temos mensurado mensalmente ao longo aí da pandemia, junto a consumidores de imóveis, né? Como que está o apetite de compra, o que eventualmente mudou, o que faria esse consumidor efetivar uma possível compra hoje. Tá?
Então, a gente já fizemos 2 edições dessa pesquisa, uma em março e uma em abril, com 600 consumidores de imóveis no Brasil. Essas pessoas que nós entrevistamos são pessoas que tinham declarado intenção de compra em pesquisas que nós tínhamos feito de setembro a fevereiro. A Brain faz, em média, 35 mil questionários por ano, junto a questionários quantitativos, junto a consumidores de imóveis no Brasil, e nós revisitamos essa base, né, para entender como que está o processo. Não entender, eventualmente, só a interferência da pandemia, mas como que está a intenção de compra, né? O Brasil vinha numa média de intenção de compra de 43, e hoje, na nossa leitura, já chegamos, se não no piso, do que nós chamamos de basal de intenção de compra, muito próximo a 20% de intenção de compra. É natural que, diante de um cenário que a gente viva, essa intenção seja, assim, não só postergada, como algumas pessoas aqui já falaram, e a gente também conseguiu ver isso nas pesquisas, né, uma postergação de compra, mas também um encolhimento, que não denota ainda um pânico, né, instaurado, denota um sentimento de medo que, por muitas vezes, é prudente. Mas no meio desse envolvimento todo que a gente viu dos consumidores, dessas 600 pessoas, a gente tem alguns insights interessantes que faz sentido a gente compartilhar, né? Lá em março, quando a gente investigou com 600 pessoas, a gente coletou já na primeira semana de quarentena, a partir de 20 de março, de 20 a 27, 1% de quem a gente tinha entrevistado naquela ocasião tinha acelerado a compra por conta da pandemia, né? Sentiu que a pandemia estava batendo na porta, deixa eu efetivar minha compra rápido aqui, né? Em abril, a gente refez essa pesquisa, né? Como eu disse, com 600 pessoas, sendo que 200 responderam lá em março, responderam também em abril, e 5% aceleraram. Então, a gente também vê pessoas que, muito mais ligada à demanda, a motivadores de necessidade, né? A vida, eventualmente, não para, né? A pessoa precisa continuar comprando um teto, né, ela vai continuar casando. Ontem até vi um caso de um casamento online, né, tem pessoas fazendo casamento online agora. E as pessoas anteciparam essa compra, 5%. Né? Outro dado que é mega interessante a gente ver, das pessoas que ainda mantêm a intenção de compra, não, desculpe, do universo geral aí, desses potenciais compradores, 52% declararam. Tem algo que o mercado poderia fazer que interferisse e fizesse você comprar agora? 52% falou que sim. Né? Então, mostra, sim, que esse cliente que está no jogo ainda, ou eventualmente esse cara que tinha postergado a compra, né, no primeiro momento, pode vir a fazer uma efetivação de compra se algo fosse oferecido, seja em termos de redução de preço, por óbvio, seja em termos de concepção de produto, seja em termos de estratégia, enfim, né? Mas o mercado poderia, sim, trazer esse lead e efetivar essa compra para 52% dos entrevistados. Tá? Legal, Guilherme, muito bem colocado, muito obrigado, viu? Tomás, meu querido, bem-vindo, como é que está você? Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom estar aqui com você, obrigado do convite, bom estar aqui com os nossos parceiros e colegas de luta, pessoal da Data Store, da Brain. Olha, a Urban, eu sou fundador da Urban e CEO. A Urban Systems tem 20 anos, uma empresa que nasce numa estruturação de negócios a partir do meu trabalho que tinha na Método Engenharia, e daí para frente nós fomos evoluindo, estruturando negócios de base imobiliária, sejam eles residências, escritórios, shoppings. E essa nossa trajetória de 20 anos nos possibilitou tomar contato com uma série de informações de mercado de diversos segmentos, lastreados em cadeias produtivas que são boas, cadeias produtivas que estão produzindo e vendendo quando outras cadeias estão sofrendo. Foi dito aí pelo Marcos da Data Store, eu acho importante isso. Nós trabalhamos no Brasil inteiro e existe uma série de Brasis dentro do próprio Brasil. Né? A cadeia produtiva do agronegócio, por exemplo, sofreu menos do que a cadeia produtiva automobilística. Então, é preciso ler o mercado e o impacto dessa Covid de forma pontual e, ao mesmo tempo, sistêmica com outros segmentos que ela atinge. Então, como nós fazemos os estudos sempre de todos os segmentos de mercado, nós somos, além de pesquisadores, integradores de dados, para entender
produtos do tipo concessão de aeroporto, metrô, PPPs, parcerias público-privadas, que serão obrigatoriamente um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil, onde a nossa infraestrutura, que está com um gap de investimento de 30 anos, vai ter que se recuperar para promover um novo ciclo de crescimento. Não sabemos quando ele vai ocorrer, mas ele vai ocorrer porque, no cenário mundial, o Brasil tem um peso muito significativo e não passa de forma nenhuma desapercebido. Então, a Urban tem trabalhado e a gente tem investigado comportamento das pessoas. E isso que eu acho que é um grande legado que essa Covid vai trazer. Nós nunca mais seremos os mesmos depois da Covid. Todos nós e todos os nossos clientes, os nossos parceiros. A chegada da digital, do mundo digital, se acelerou. Nós hoje estamos fazendo uma reunião agradabilíssima digital. Isto vai ser incorporado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida social e assim por diante. Acho que tudo vai mudar e, principalmente, a forma de olhar para o viver de uma maneira mais integrada, de uma maneira com maior qualidade, onde o valor das coisas vão aflorar. E, obviamente, vamos trazer significado para as coisas, né? Porque nós fomos muito influenciados por uma sociedade capitalista americana, uma sociedade de consumo voraz, e nós não temos essa renda para sermos consumidores vorazes. Nós somos, sem dúvida alguma, um país que temos uma diversidade e uma série de carências que precisam ser atendidas. E essas carências e a prioridade das carências, tenho certeza que afloraram nesta pandemia. Nosso olhar para as cidades tem sido no desenvolvimento de bairros planejados, onde os produtos dos bairros são produtos sistêmicos e complementares. Então, estudamos varejo junto com logística, junto com hotelaria, escritórios, residencial, dentro de patrimônios imobiliários que estavam na borda das cidades e pedindo para serem integrados no tecido urbano. Esse tipo de desenvolvimento é um desenvolvimento de ciclo longo, como são os bairros, como são as cidades. E nesse ciclo longo, os vales e os picos se neutralizam. Então, não dá para ter uma análise pontual desta crise sem pensar na crise anterior que nós passamos. E sem pensar que nós temos cadeias produtivas que estão trabalhando fortemente e vão botar a gente num outro ciclo produtivo. Então, o nosso olhar como integradores de dados é entender a dinâmica das pessoas, dos profissionais, em relação aos seus negócios, em relação à cidade que eles moram e o comportamento das famílias no tecido urbano. Nós vamos viver uma descentralização, o que vai favorecer desenvolvimento de produtos de nicho. Nós vamos ter que diminuir a mobilidade urbana e, com isso, vão nascer novas centralidades, uma nova logística, uma logística mais setorizada, mais fragmentada. Nós vamos expandir alguns mercados, por exemplo, de self-storage, que vão entrar na nova lógica do viver. E essa nova lógica do viver é que a gente tem que monitorar, porque ela, sim, vai representar um novo ciclo de desenvolvimento do país. A integração desses componentes que vivemos nessa pandemia vieram aqui para ficar. Não vão sair tão fácil da nossa vida. Ótimo contexto, Tomás. Muito obrigado, viu? Agora vamos passar para a segunda rodada. Cada um tem 2 minutos para falar um pouquinho do que está achando do futuro, das expectativas, das tendências aí. Começa com você, Fábio. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando começa a fazer previsão de mercado, Ricardo,
é tentar evitar a vontade de prever muito longe. Prever muito longe, a probabilidade de errar é grande, né? Mas entre as macro tendências, eu concordo com o Tomás, né? O mundo vai mudar demais, mas a gente não sabe o que vai mudar. Eu acho que é importante a gente entender que o longo prazo, no momento, para quem tem que lançar hoje e vender amanhã, é 1 mês, e não 5 anos. Aquele produto que nós temos que estar olhando, como o Tomás está falando, para o futuro longe, é o produto do terreno que a gente está comprando. E que talvez é melhor deixar a poeira baixar um pouco, para justamente a gente poder alinhar aquele produto com o mapa para onde o mundo vai estar correndo. Então, a gente tem, enquanto que empresário, fazer 2 coisas. De uma maneira, pensar o curto prazo, porque só existe curto prazo para quem quer lançar esse ano ou ano que vem. Não dá para ter certeza para onde as coisas vão nesse ano ou no ano que vem, essas mudanças fortes e complexas. E o outro, a gente vai tateando e observando e deixando o ouvido alerta para as mudanças que serão de fundo, para o terreno que nós vamos comprar hoje ou amanhã. Então, pensando nesses que tem que comprar os terrenos para amanhã, que vai ao encontro da tua pergunta, o que eu acho fundamental? Há tendências demográficas que já vinham e tendem a se acelerar. O Brasil já tem 3 pessoas por família. Não é que ele vai ter no final da década, ele já tem, né? Uma cidade como Porto Alegre, que é a segunda maior cidade do sul do Brasil, é 2,5 habitantes por família. Curitiba é 2,8, a cidade de São Paulo é 2,9. Então, o grosso das grandes cidades do Brasil, a nossa família já é menos do que 2. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos a tendência de diminuir os espaços e querer conviver nos espaços compartilhados do empreendimento ou do entorno dele. Ao mesmo tempo, a necessidade da pandemia vai no sentido contrário, de uma vida melhor em espaços mais confortáveis, porque nós estamos 2 meses, já um pouco mais, confinados em poucos espaços. Você tem ou não tem varanda? Você tem ou não tem escritório? Né? Como é que é esse espaço? Mas eu vou poder compartilhar? Mas a carreira eu compartilhar elevador? Então, assim, como, para encerrar, vai ser esse convívio entre a tendência do compartilhamento e da redução dos espaços com a tendência que a pandemia trouxe de ter que viver maior e melhor. É disso aí que vai sair o novo futuro. Excelente, Fábio. Nota 10. Muito obrigado por estar presente. Obrigado por toda essa tua visão tão bem colocada. Viu? Uns parabéns. Nos despedimos já, Fábio. Passa a palavra para o Giancarlo. Giancarlo, como é que vai ficar o futuro aí? Tem alguma visão? Bom, então, Ricardo, eu acho que existem algumas frentes que a gente tem que analisar, né? Existe o futuro a curto prazo e o futuro a longo prazo. E, de fato, vão ser muito distintos, porque a curto prazo, que eu estimo a dizer 1 mês, 2, 3 meses, até 6 meses, vai ser quando a sociedade volta a se integrar, quando a sociedade volta a ter o seu contato. Então, as medidas vão estar muito mais restritas, as pessoas vão estar com medo. Então, isso, para as atividades que a gente está falando aqui, como escritórios e shopping center, é um pouco necessário para que isso tenha sucesso. Então, se você restringir as pessoas dentro de um shopping, o shopping tende a não condizer com o modelo que ele foi desenhado, que é uma concentração de pessoas, o fluxo de pessoas andando, consumindo, etc. Então, no curto espaço de tempo, ainda vai ser um pouco traumático, é muito difícil a gente prever o futuro muito distante, mas desses 3 segmentos que a gente atua, o shopping, sem dúvida nenhuma, vai ter que se reinventar. Existe já uma discussão que o Tomás comentou dos self-storage. Os shoppings, eles são muito fáceis de se adaptar, né? Eles vêm se adaptando constantemente. E uma das alternativas é virar aquele last mile que muita gente tem falado, né? Que serve como alternativa do self-storage hoje, que é você ter essa distribuição em micro-regiões dentro da cidade de São Paulo. Então, os shoppings têm localização e têm espaço. Se você tirar as pessoas de dentro dele, mas você continua tendo espaço para armazenar e distribuir de uma forma mais rápida. Então, acho que essa é a saída num curto espaço de tempo para os shoppings poderem sobreviver, virar hub de distribuição. Nos escritórios, é o que eu comentei, vai ter uma rotatividade de pessoas, vai ter um problema muito grande em relação ao uso de elevador, uso de área comum, e é o que o Fábio comentou, a gente veio para uma sociedade que a gente estava unindo todo mundo, né, aqueles
os escritórios com open space, todo mundo junto, etc., etc., a gente vai, num curto espaço de tempo, ter que separar todo mundo de novo, né? Então, num curto espaço de tempo vai ser um pouco mais traumático, só que a gente tem que saber o que de fato vai ser obrigatório e vai ser para o futuro, ou que é só algo pontual, é muito difícil de dizer nesse momento. E logística continua expandindo, a logística é muito nova no Brasil, eu costumo dizer que o condomínio logístico começou em 2010, a se desenvolver aqui no Brasil, então ainda tem muito concentrado, 80% dos condomínios logísticos na região sudeste, então o Brasil é muito grande, a gente vai ter empresas buscando condomínios fora para poder melhorar a distribuição, e o e-commerce veio para ficar. Então, acho que as perspectivas são boas para esse segmento, não tem muito trauma dentro desse segmento, que não é um segmento que acumula pessoas, né? Acumula coisas para distribuição. Pô, Giancarlo, nota 10, como sempre, você tem uma visão muito clara desse mercado, aí trouxe um sangue novo, aí uma visão nova, internacional, né? No Brasil inteiro. Muito obrigado pela tua colocação. Fica um abraço para você. A gente fala Obrigado a todos, bom dia. Guilherme, você já está com a Brain, já falou um pouquinho, dá mais um minutinho para você poder concluir tua visão aí, por favor. Legal. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que reforçar, até de quanto que o Tomás falou, é que o Brasil é continental, né? Então a gente tem que entender que eventualmente a realidade daqui para frente em São Paulo não será aplicável em Fortaleza, que não será em Recife, que não será no interior de Goiás, que não será no Sul. Então é consensual que esse consumidor desejará e dará valor a novos itens, a coisas antes não privilegiadas, agora passa a ser privilegiado em maior ou menor escala, mas temos que entender minuciosamente, por micro-região, o que esse consumidor vai querer daqui para frente, né? A gente consegue ver, sim, a nível Brasil, até nas pesquisas que a gente rodou ao longo desse período, um processo ainda que não muito acentuado, mas de uma resistência ao compartilhamento, né? Isso não dá para mensurar ainda se vai ser uma mudança abrupta ou não, mas já existem pessoas que prezem por isso, né? A concepção de produto em si, a gente consegue entender que vai ter que ser repensado, então talvez o momento aí, dica para os empresários é usar esse momento mais sabático em termos de lançamento e se debruçar na concepção dos seus produtos, achar apenas e pensar que daqui para frente a gente está num mercado que sempre foi resiliente e que agora, mais do que nunca, a gente pode também entender que o ativo imobiliário pode ser uma proteção de capital, acima de tudo, nesse momento, né? Então, seguramente o mercado de necessidade não se exauriu, o mercado de desejo pode ser, sim, afetado, mas a gente está no mercado resiliente e num ativo que nos dá uma proteção de capital bem perene. Boa, Guilherme. Muito obrigado pela tua colocação. Obrigado por ter participado também, viu? Um grande abraço para você. Tomás, um abraço. Tomás, tem a palavra final, Tomás. Vem com a tua sabedoria aí. É muito bom ver vocês todos e o privilégio de falar por último é a vantagem de eu escutar e aprender com todos os seus parceiros. Eu acho que nós estamos realmente vivendo uma mudança e a mudança é a constante, principalmente a constante do nosso Brasil e do nosso mercado. O mercado imobiliário, por excelência, ele é um mercado de longo prazo, ele é um mercado de tiro longo, então não é possível que a gente desenvolva sem a gente planejar. Tivemos um aprendizado muito grande na Urban quando começamos a trabalhar com as concessões de aeroportos, de metrô, de rodovias, que nos obrigaram a olhar para 30 anos para frente e emitir laudos de conteúdo que possibilitassem as pessoas fazerem um investimento de outorga nessa concessão. Então, esse planejamento e esse dimensionamento em ciclos longos, eles permitem um ajuste das curvas que vão surgir ao longo do caminho, porque ao longo do caminho as mudanças ocorrem mesmo, ocorrem crises, ocorrem mudanças comportamentais. Veja o que aconteceu com o Uber, e daqui para frente a presença da inteligência artificial com carros autônomos e com tudo aquilo que virá com a internet 5.0 vai nos colocar de novo numa obrigatoriedade de mudança significativa de conteúdo e comportamento.
Então, só nos resta estarmos preparados para essa mudança e atentos, porque ela vai, sem dúvida alguma, começar e a partir disso que nós estamos vivendo hoje. E isso é muito bom. Eu me sinto muito feliz de viver num mundo que se altera e que se transforma na velocidade que está transformando o nosso mundo. Muito obrigado, Tomás. Então, estaremos preparados. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço a todos. Muito obrigado demais, São Tomás. Pessoal, queria agradecer demais aqui a todos. Essa inteligência de mercado foram as maiores autoridades, das maiores autoridades de pesquisa. Acho que cada vez mais agora, como todo mundo falou, segmentado tanto por mercado quanto por região. Vai ter que ter mais pesquisa, tem que esperar um pouco a poeira baixar. Em curto prazo, tem que vender o estoque, fazer acontecer aquilo que estava sendo lançado, esperar um pouquinho para o médio prazo e para o longo prazo fazer, ler os dados e fazer as coisas acontecerem de acordo com aquilo que mudar, né? As pessoas estão mudando. Eu sou otimista, concordo com todos que falaram aqui, concordo demais com o Tomás, sou otimista em relação à tecnologia, a tecnologia veio para ficar e toda essa pesquisa sendo feita e essa mudança de comportamento do ser humano será em benefício para os próximos futuro médio e longo, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de todo mundo e voltaremos no dia 25 de junho, 25 de maio, daqui a 15 dias, tá? Até a próxima, obrigado, Infomani, obrigado a todos, obrigado aos convidados, tchau, tchau.